a mais um episódio do nosso podcast. E eu quero aproveitar essa época de carnaval, uma época em que nós temos mais tempo, ou não, né? Às vezes a gente acaba se divertindo tanto, se distraindo tanto, que não sobra tempo. Mas enfim, para você que vai tirar uns dias, um feriado mais tranquilo, eu quero sugerir uma reflexão a respeito da sua postura diante da vida e como você tem se relacionado com as histórias que envolvem a sua existência e talvez, sem perceber, você tenha se tornado o seu maior refém e você pode estar buscando no mundo fora, nas conexões fora, aquilo que dentro de você precisa ser resolvido. Então, nesse podcast, eu vou trazer para você pequenos detalhes, dicas rápidas, até para que você não passe o seu feriado todo buscando soluções, mas ao contrário, que você entenda que muitas vezes é preciso parar de olhar para o passado e olhar para o futuro. Kátia, uma consteladora, falando sobre parar de olhar para o passado, sendo que o movimento das constelações olha para as dinâmicas que aconteceram e ficaram mal resolvidas. Sim, mas você que é meu ouvinte, você que está comigo semanalmente, talvez você esteja fazendo uma série de correções sistêmicas. E o que você precisa nesse momento é compreender que após a correção, a forma como você se relaciona com a informação, com a dinâmica, vai gerar um resultado funcional ou disfuncional na sua vida. Quando nós olhamos para a questão, soltamos as interpretações e analisamos os fatos, nós damos oportunidade para a vida reescrever um capítulo da nossa história. Agora, quando nós ficamos presos a uma mesma interpretação, mesmo que você tenha feito uma correção sistêmica, você fica paralisado diante da mesma cena, tentando identificar o que ainda falta. E ao invés de perguntar o que ainda falta, você deveria se conectar àquela situação e perguntar: como eu agora posso enxergar outras possibilidades de solução a partir dessa consciência que me surge sobre a dinâmica que eu estou vivendo? Quando nós queremos viver uma reparação total, nós iniciamos sim por um processo de correção. Nós iniciamos olhando o que ficou no passado mal resolvido e que precisa ainda ser visto, acolhido na memória da família, na alma da família, para que nós sejamos liberados então de uma cena que nos paralisa e nos impede de irmos adiante. Mas quando nós fazemos isso, é importante nós entendermos que às vezes esse isso é algo que está relacionado a toda uma história de vida, talvez relacionado a uma dinâmica de inúmeros anos que você viveu, baseado numa mesma verdade, num mesmo contexto, num mesmo processo. E quando você não solta aquela forma de enxergar e se percebe diante da situação de uma forma neutra, identificando outros sinais, outras percepções e até mesmo interpretações, você fica correndo no mesmo espaço, rodando em círculos e sem dar uma solução definitiva para aquilo que você está buscando. Você fica ruminando e não solucionando. Às vezes o pensar, ao invés de nos conectar a algo novo, nos conecta a mais do mesmo. E quando isso acontece, é o momento de nós pararmos, olharmos e compreendermos que nós precisamos ressignificar algo dentro de nós. Por quê? Porque essa memória, ela acaba gerando uma resposta automática a tudo que nós vivemos. As respostas automáticas, elas surgiram na nossa existência desde o momento em que a nossa parte mental de racionalidade surgiu na nossa vida. Isso quer dizer que por volta de 2 meses e meio, 3 meses de gestação. Até lá, nós existimos sem racionalidade. Mas quando nós chegamos ali nos 2 meses e meio, 3 meses, a nossa racionalidade começa a surgir e toda a nossa percepção se volta para a área que vai formar mais tarde essa região frontal que a gente possui. Parece até que existe um superaquecimento. A criança volta todo o seu olhar, o bebezinho em formação volta todo o seu olhar para essa região sem compreender muito bem o que está acontecendo.
É o pensar, é o nascer do pensar. É o pensar surgindo a partir de um movimento que ela não compreende muito bem como é, mas ela começa a perceber uma existência diferente de um simples existir. A partir desse momento, registros vão sendo gerados. E todos os estímulos que a mãe vive, que o ambiente vive, os sustos, os registros de percepção de algum tipo de toque, o próprio toque da placenta na pele em formação desse bebê, vai gerar sensações e essas sensações vão desencadear reações. Essas reações vão ficando registradas em pequenos caminhos neurais. E à medida em que essas sensações se repetem, automaticamente os caminhos neurais vão sendo percorridos por muitas vezes. A cada vez que o caminho neural é percorrido, nós fortalecemos esse caminho neural e, como consequência, vamos criando um fortalecimento desse cabeamento neural. Com o passar do tempo, esse cabeamento neural e esse caminho, esse percurso ganhou tanta força que ele se torna uma reação automática. Essa reação automática é muito semelhante com aquela que, de repente, a gente vê um carro vindo na nossa direção contrária e a gente desvia. A gente não tem tempo nem de olhar se tem alguma coisa do lado, a gente simplesmente tira o carro, a gente simplesmente desvia a bicicleta. E aí depois que a gente faz o movimento que a gente fala, cara, meu Deus, foi no automático. Sabe quando você também dá uma resposta meio invertida, né? E você diz, meu Deus, que furo, que fora. Né? Eu não tinha a intenção de causar isso, foi no piloto automático. O piloto automático, ele surge na nossa vida exatamente como consequência dessa ação repentina que nós tomamos e não nos damos conta por que nós tomamos. Mas no fundo, ela é tomada porque nós inúmeras vezes já fomos expostos a situações que geraram sentimentos semelhantes. E esses sentimentos semelhantes desencadeiam sempre os mesmos caminhos que vão se fortalecendo cada vez mais e chega uma hora que você só faz, você nem pensa. Por exemplo, dirigir. Quando a gente vai tirar a carteira de habilitação na autoescola, né? Meu Deus, que suplício, pense, gata primeiro, agora vai poder tirar de carro automático, não vai ter mais isso, né? Mas na minha época, engata a primeira, solta a embreagem, morre o carro, acelera mais, solta o freio de mão, né? Com o passar do tempo, nós estamos dirigindo e ainda queremos nos tornar multifunções no volante. Queremos responder o WhatsApp, queremos falar com alguém, queremos ouvir música e queremos ouvir o podcast, tudo ao mesmo tempo. E antes era tão difícil fazer só o volante, não é? Por que isso se tornou fácil? Porque se tornou hábito. Então, as respostas rápidas, as respostas que surgem no piloto automático, elas se tornaram hábitos na nossa vida. E nós assumimos muitas vezes hábitos de interpretação das coisas. E aí nós acabamos gerando um processo de... perdi a palavra agora. Achei a palavra. Generalização. Um processo onde nós fazemos um copiar e colar em tudo que parece igual. Então, começa a gerar em nós frases do tipo, todo dia chuvoso é frio. Não necessariamente, né? Você vai para regiões que existem dias chuvosos que são extremamente abafados, quentes. Mas se você viveu tantas vezes numa região onde o dia que chove faz frio, você já faz um processo associativo e simplesmente generaliza isso para a sua vida. Toda vez que tem Copa do Mundo, o Brasil para. Não necessariamente, mas se você viveu experiências consecutivas que te levaram a essa conclusão, você tende a olhar para o ano de Copa do Mundo dessa forma. Toda vez que esfria, eu fico resfriado. Você já prepara o seu corpo para se resfriar quando uma frente fria chegar. E isso abre uma predisposição de você viver essa situação. Por que abre essa predisposição? Porque você gera um movimento energético quando você faz o caminho neural. O caminho neural, para ser percorrido, ele gera força de energia. E essa energia gera um colapsar de células. E essas células que colapsam com a mesma função
geram um sentimento em você, sentimento materializado acaba se tornando realidade. Então, às vezes de você tanto pensar, você realmente acaba desencadeando determinados processos. Por isso é muito importante nós refletirmos sobre o que nós estamos pensando, como nós estamos pensando e quais são os resultados que nós estamos encontrando. O primeiro ponto é você olhar para a sua vida e parar de generalizar a sua vida. Soltar frases, soltar conceitos do tipo, minha vida é sempre assim, nada dá certo mesmo. E aí eu atendo muitas pessoas que trazem esse tipo de comentário. Só que quando você vai ver a vida da pessoa, uma questão não deu certo, todas as outras deram muito certo. Outro dia eu deixei uma paciente com uma tarefa. Ela reclamava que todas as situações da casa dela sobravam para ela. Então ela estava sobrecarregada e dizia que as pessoas deixavam ela sobrecarregada. E eu falei para ela, não são as pessoas que estão deixando você sobrecarregada, é você que está assumindo muitas funções. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Eu falei, então vamos mudar isso. Vamos fazer combinados. Talvez você tenha educado mal as pessoas que vivem com você, no sentido de dizer, deixa que eu faço. Chega uma hora que as pessoas deixaram você fazer mesmo. E aí você está se queixando agora porque elas deixaram você fazer. Mas será que no passado não foi um pedido seu? Ela disse, tem um bom fundo de razão tudo isso que você está dizendo. E aí então nós resolvemos traçar uma estratégia. Eu falei para ela, então você vai fazer o seguinte, você vai chamar a sua filha para uma conversa e você vai passar algumas tarefas para ela. O que você vai passar para ela? Ela disse, arrumar a cama dela e lavar a louça da pia. Combinado. Então você vai chamar a sua filha e vai dizer, filha, eu estou sobrecarregada. Você tem 15 anos, chegou o momento de eu te pedir uma ajuda, porque eu sei que isso pode ter muito valor para mim. São pequenos detalhes que podem fazer grande diferença. Então eu quero te pedir se você consegue assumir a função de arrumar a sua cama todos os dias e também de lavar a louça da pia após o almoço e o jantar. E a filha disse, claro mãe, não tem problema nenhum. E ela permitiu que a filha fizesse e a filha começou então a fazer essa tarefa todos os dias. A mesma coisa ela fez com o marido. Ela chamou o marido e conversou com o marido. E disse para ele, olha, eu gostaria que você fizesse isso e isso dentro do nosso combinado. E ela me disse que o marido reagiu e disse, você não vai cuidar mais de mim, então? E naquele momento ela já ficou brava, saiu e eles entraram num impasse. E aí ela chegou no meu atendimento na semana seguinte e disse assim, deu tudo errado. Eu não consegui cumprir as minhas tarefas. Eu perguntei para ela, deu tudo errado? Deu tudo errado. Você não cumpriu as tarefas? Por quê? Você não conversou com eles? Conversei. Como foi com a sua filha? Ah, foi ótimo. Com ela tudo certo. Eu falei, ué, foi ótimo com ela tudo certo? E você não cumpriu suas tarefas? Ah, mas você não sabe com meu marido. Com meu marido foi um caos. Meu marido criou o maior problema. Meu marido discutiu comigo. Olha, está caótico. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, então espera. Quantas tarefas você tinha? Ah, falar com a minha filha e falar com o meu marido. Então eram 2 tarefas. A tarefa com a sua filha. Ah, com ela tudo bem, tá tudo certo. Então veja, 50% deu certo. Agora 50% nós precisamos ajustar e entender o que está acontecendo para que uma comunicação se estabeleça de forma mais fluida e nós alcancemos o nosso resultado final. Agora, como você me diz que nada deu certo? Então, por que eu estou relatando isso para você? Porque nós temos a tendência de generalizar e colocar tudo dentro de um mesmo balaio. Nada deu certo, na minha vida tudo é assim mesmo, sempre acontece isso. Então é importante você primeiro começar a elencar na sua vida em que momentos você realmente sente que existe uma situação que não está sendo funcional. O primeiro passo é você relacionar quais são essas situações e aí identificar a partir delas como você está se relacionando com elas. Porque talvez existam algumas situações que você realmente tenha que trazer para um atendimento, tenha que trazer para uma análise sistêmica, tenha que identificar uma raiz oculta que não está te permitindo enxergar uma solução
Por quê? Porque existe uma urgência no seu sistema. E essa urgência é gerar ordem, gerar organização, gerar cura no sistema. E quando essa urgência existe, por mais dedicada que você seja, por mais envolvida que você seja, se a correção sistêmica não acontecer, a solução não tem permissão para vir. E você fica tentando, mas talvez pareça que você tenha conseguido algo e de repente é um castelo de cartas que desmonta. Por que você fica montando o castelo de cartas? Quando você tem uma questão sistêmica e você tenta mascarar essa questão sistêmica, tentando dar soluções racionais. Aí não sustenta. É uma solução breve que mais cedo ou mais tarde se desfaz, desmorona. Se você não quer que uma solução desmorone, você precisa de fato fazer uma correção sistêmica. Mas depois que você fez a correção sistêmica, você também precisa ter consciência sobre essa situação. Então você pode fazer ali uma relação. Ah, meu filho dá trabalho na escola, eu estou tendo dificuldade de memorizar um aprendizado que eu estou vivendo, eu começo as coisas e não termino, eu não consigo pôr ordem nas minhas gavetas, nos meus closets. E relacionando tudo isso, você vai começar a eleger o que é prioridade para você. De repente, primeiro, você entende que é organizar as suas gavetas porque você quer realmente ter uma imagem diferente dos seus closets. Então você vai eleger aquela questão. E aí você vai traçar uma estratégia para colocar em prática. Eu vou arrumar as gavetas dos closets às 15 horas de tal dia da semana. E você começa a observar se aquilo que você organizou está tendo permissão para acontecer. Ou se quando chega às 14 horas do dia anterior, acontece um monte de coisas e você não consegue cumprir com aquilo que você tinha estabelecido. Você arruma e depois que você arrumou, a frente de uma das gavetas cai e fica com uma aparência desarrumada de novo. Então, se você fez a ação ou se você não conseguiu realizar a ação ou está precisando de um reparo porque não ficou da forma como você havia planejado, é importante você olhar porque aí deve ter uma questão sistêmica. Agora, quando você conseguiu resolver, mas parece que alguma coisa ainda te bloqueia, te trava a seguir adiante, é um momento de você olhar para a sua racionalidade. Talvez você esteja sendo crítico demais e dizendo: eu arrumei todas as gavetas, deu tudo certo, está limpo, organizado, mas parece que não ficaram da forma como eu queria. Talvez ali exista um sentimento enrustido, um sentimento envolvido que você não se dá conta no seu cotidiano, mas que precisa ser levado em consideração. E qual é esse sentimento? Às vezes uma insegurança, às vezes um sentimento de perfeccionismo, às vezes uma necessidade de fazer e fazer compulsivamente, e é um momento de você olhar e parar e analisar a situação. Então é importante você compreender se o que está te prendendo à solução é uma questão sistêmica ou uma questão racional. Quando é uma questão racional, é importante você se abrir às inúmeras possibilidades de interpretação sobre aquela situação. Primeiro você olha e diz assim: arrumei todas as gavetas, se minha mãe visse diria, ficou uma droga. Aí é uma interpretação sua. Você arrumou as gavetas, mas você ali tem um segundo objetivo, não é manter as gavetas arrumadas, mas é: mãe, eu fiz da forma como você desejava, reconheço o meu talento. Aí, nesse momento, você está esperando pertencer à sua mãe e não organizar os closets e ter a sua casa em ordem. Você só está usando dos closets como uma forma de buscar um reconhecimento de uma dívida que você sente que você arrasta na sua vida. E quantas vezes nós não arrastamos essas dívidas sem perceber? Quando você faz essa relação de situações que você deseja resolver na sua vida e você começa a observar como um observador e não mais como um participante, e você se neutraliza das interpretações,
observando o fato e entendendo quais são as codificações que você está dando para esse fato, como consequência, você encontra caminhos de solução diferenciados. Você encontra raízes diferenciadas. Você encontra processos de dor que talvez você não tenha conseguido compreender racionalmente, e ao se conectar com este movimento, você passa a perceber que esse processo precisa ser corrigido. E você então encontra um caminho de cura, encontra um caminho de reparação. Quando você encontra esse caminho, você consegue então analisar de diversas formas e a partir daí se conectar a novas possibilidades de solução. Minha mãe diria que não está bom, mas talvez porque ela gostava de organizar por cores e eu gosto de organizar por prioridades. As roupas que eu uso mais, eu coloquei nessa gaveta. As roupas que eu uso menos, eu coloquei naquela. Então, talvez esteticamente não esteja tão bonito, mas tem um propósito e está tudo bem. Ou, eu organizei assim, mas agora, vivendo essa experiência, eu percebi que eu posso fazer de outra forma porque talvez fique melhor. E aí você ressignifica a sua relação com o closet, com a roupa, com as escolhas que você fez. Isso se torna fundamental para que você aprenda a lidar com as situações sem se condenar a partir delas. Porque se simplesmente você disser, ficou ruim, a minha mãe diria, está uma droga, e vira as costas e se frustra, você não vai encontrar um mecanismo de solução e você vai arrastar essa dor e essa dor vai começar a se materializar em outras situações da sua vida. Talvez você até esqueça o closet ou você deixe para lá o closet, mas outras situações vão começar a se materializar para que você volte para essa dor mal resolvida e promova, faça um processo de cura. Nesse carnaval, então, eu te convido realmente a explorar esse mundo interno, a olhar para esse mundo interno. Algumas vezes nós somos os nossos mais profundos e silenciosos torturadores e nem percebemos que estamos fazendo isso. Quando nós nos abrimos a enxergar como nós estamos nos relacionando com nós mesmos e com tudo aquilo que envolve a nossa vida, nós encontramos ali uma possibilidade de fazer as pazes com a nossa história e vivemos a leveza do nosso cotidiano. Eu desejo de coração que neste carnaval você consiga fazer as pazes com você e encontre uma forma mais leve e mais suave de se conectar com a vida e com tudo que envolve a sua existência. A minha gratidão por permanecer comigo em mais esse capítulo, em mais esse episódio. Nos vemos em breve. Um grande beijo. Deus abençoe. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.